Então, boa tarde. Hoje é dia 9 de agosto de 2017. Então, aí vamos para a aula número 10 aí, com base no livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Técnica e tempo, razão e emoção. Então, vamos lá. Agora nós já vimos o trecho número 1. Continuamos na introdução aí, na página 20, né? Ele fala a partir de tais premissas. Nós já vimos as premissas anteriores. Agora ele vai para o segundo momento. No segundo momento, retomamos a questão ontológica, considerando o espaço como forma conteúdo. Então, ontológica, nós já vimos o que quer dizer aí ontológica. Faltou só um trechinho aqui. Então, aqui embaixo está dizendo assim, ó. Embora haja uma especificação quanto ao uso do termo a filosofia contemporânea, entende que metafísica e ontologia são, na maior parte das vezes, sinônimos, embora a metafísica seja o estudo do ser e dos seus princípios gerais. Estudo do ser e dos seus princípios gerais. Sendo, portanto, mais ampla que o escopo da ontologia. Então vamos ficar aqui. Do ser e dos seus princípios gerais. Então nós já tínhamos falado antes sobre a natureza, o que é natural, o que não é natural, o que as pessoas interpretam como natural e usam esses conceitos para construir sua realidade contemporânea, influenciando e decidindo a maneira como se relaciona com outros seres. Então nós vimos o exemplo do nacionalismo. Então sabemos que o Estado-nação é uma entidade fictícia, ela é artificial, não é natural. Mas algumas pessoas ou alguns grupos da sociedade entendem que o Estado-nação é algo natural, com base nessa interpretação conceitual, constrói sua realidade presente com base no nacionalismo. Com base e fundamentados nesse nacionalismo que eles entendem que é natural, eles modificam a relação uns com os outros. Então eu não quero que o francês está invadindo a minha área, alemão, mas são seres humanos. No Brasil, eu não quero haitiano, eu não quero venezuelano, eu não quero boliviano, mas são todos seres humanos que têm direito de residir nos espaços que eles são disponíveis. O ser humano é um ser migratório, por natureza. Ser sedentário é uma construção artificial. A gente sempre sabe disso. A economia nasce disso. É uma necessidade de sobrevivência o homem ser sedentário. Mas naturalmente ele é migrante, né? Ele é nômade. Então vamos lá. Então Milton Santos vai trabalhar essa noção de forma e conteúdo numa parte aí do seu livro. Forma, conteúdo. Essa discussão já é antiga. Ela não é exclusividade do Milton Santos, professor Milton Santos, muito menos da geografia. É uma discussão que há tempos, desde a Grécia, se tem essa discussão. Então, para exemplificar e encurtar, nós vamos usar aqui um exemplo bem básico, certo? O exemplo básico é o seguinte: forma, conteúdo. Então, esse exemplo, muitos já devem ter ouvido falar desse exemplo. Eu vou usar para ilustrar para quem ainda não tem uma noção básica. Então diz que são duas situações com os mesmos atores e ao mesmo contexto. Então no primeiro contexto você tem uma pessoa servindo uns amigos, servindo água para os seus amigos, certo? Então ele está num ambiente social, está numa sala, no apartamento dele, tem um conjunto de amigos, vamos supor lá 5 amigos, e ele vai servir água para esses amigos. Então a água é o conteúdo a ser servido, conteúdo. Então a teoria básica aqui é que a forma altera o conteúdo, não pode ser. É uma construção social, é a maneira do ocidental pensar, se não do oriental também. Eu posso falar só do ocidente. Então altera. Então o que acontece? Ele chega com essa taça de cristal para servir água para os seus colegas. Então ele serve, todo mundo recebe ele com muita alegria. A taça de cristal, copo de cristal. Então a forma deu uma aceitação muito agradável ao conteúdo. Mas também a água é tranquilo, né?
Então a jarra de cristal com os copos de cristal alterou o conteúdo. Eu não acho que isso aí é besteira. Isso não alterou nada. Eles iam beber água de qualquer jeito, tranquilo. Mas aí ele vem outro dia, outra situação, né? Ou seja, a mesma situação, outro dia com o mesmo contexto, só conforme o conteúdo diferente. Ele recebe os mesmos amigos, ele vai na cozinha e traz água para servir para esses colegas. Só que traz num pinico com copos de plástico, né? Os mesmos amigos que na primeira situação não questionaram o conteúdo, porque a forma era agradável, ou seja, a jarra de cristal que foi utilizada para servir água era agradável, então ninguém questionou a origem do conteúdo. Mas no segundo momento em que ele traz a água num pinico, se questiona a origem. Mas aonde você pegou essa água? Primeiro momento, não se questiona o conteúdo. No segundo momento, por a forma não ser adequada às ansiedades e expectativas daquele público, se questiona o conteúdo. Da onde ele pegou aquela água? Então no primeiro se pressupôs por a forma ser agradável, não se questiona o conteúdo. No outro, por ser a forma desagradável, se questiona o conteúdo. Então essa é a tese principal desse capítulo. O sistema capitalista utiliza formas, ele adequa as formas à expectativa dos usuários. Isso aí não está longe da realidade que nós vivemos. Nós sabemos que o sorvete é uma gordura hidrogenada. Sabemos disso, é gordura pura aquilo ali. Gordura. Então a mesma sociedade que diz assim, nossa, comer carne animal com gordura não é boa para a saúde. É a mesma que enaltece o sorvete. Sorvete é mostrado como uma coisa deliciosa, mas engorda. É terrível para a saúde. Não é natural, é extremamente artificial. E é escrito na embalagem artificial. Mas como a forma é agradável, ele é muito mais aceita do que a própria gordura natural dos animais. Então isso é forma-conteúdo. Isso está expresso em várias áreas da nossa sociedade e nos nossos relacionamentos, certo? Então outro dia a gente brincando, um colega nosso nos chamou para pescar, eu disse que não iria, né? E um outro falou, não, eu vou perguntar aqui para a mulher para ver se a ideia agrada. Ele perguntou para a mulher dele, a mulher disse assim, numa mensagem de WhatsApp, não, você quer ir, você vai. Você quer ir, você vai. Pode ir. E ele comentou com o colega, mandei um WhatsApp pra mulher e tal. Ela falou que se eu quiser ir, posso ir, tranquilo. Aí combinou tudo. Aí chegou em casa todo feliz. Foi falar com a mulher, olha, a pescaria lá, já acertei tudo. Ela virou pra ele e falou assim, desse jeito. As mesmas palavras, o mesmo conteúdo. Só que a forma foi diferente. Você quer ir? Você vai. Pode ir. Você quer ir? Você vai. Pode ir. É claro, nós somos brasileiros. Para bom entendedor, um acento basta, né? É claro que a mulher não queria que ele fosse. Ela escreveu, você quer ir, você vai. Mas o tom da voz que ela utilizou mudou totalmente o conteúdo da frase. Porque aquele, você quer ir, você vai. Depois você vai se ferrar na minha mão, mas você quer ir, você vai. Então isso acontece na nossa sociedade o tempo todo, né? Palavra não. Não faça isso, querido. Não faça isso. Você está dizendo que era para ele fazer. Se você eleva o tom mais rígido, não, aí você está dizendo não. Mas o não nem sempre quer dizer não, como o sim nem sempre quer dizer sim. Por quê? Porque tem a forma. A forma como você utiliza para trabalhar o conteúdo muda a própria natureza do conteúdo. Isso é filosofia, isso é geografia, isso é Milton Santos, né? Então a mesma coisa, você já viu frases cotidianas. Aí como é que meus filhos foram? Foram os capetinhas, viu? O que ela quer dizer com capetinhas? Eles foram diabrados, aprontaram, mas não me incomodaram. É uma maneira do brasileiro se expressar. A forma altera o conteúdo. Se você chama alguém de capetinha, você está dizendo, olha, você é elevado, mas você é legal. Mas da mesma maneira, quando alguém chega e fala assim, e aí, como é que as crianças se comportam? Foram os anjinhos. Né? Então aí, mudou de novo. Você está falando que eram os anjinhos. Mas o tom como você falou, a forma como você falou, altera o conteúdo. Altera completamente o conteúdo.
Então a teoria básica é essa. Como é que a sociedade, como é que o capitalismo, principalmente, as grandes corporações, fazem com que mudanças, produtos, serviços que são prejudiciais consigam ser aceitos pela grande parte da população de maneira passiva e sem questionamento, sendo que é óbvio que aquelas medidas são improdutivas para as pessoas que vão aceitá-las. Forma. É forma. Tudo é forma nessa sociedade. Certo? Nós vimos aí como o governo estabelece reforma da Previdência. Tem que dar uma forma agradável. Outro tema muito interessante para debate. Se debatia muito sobre a questão do chip. Então, a época da besta, o chip 66. Não vai chegar um tempo que vão colocar um chip, vão vigiar as pessoas para onde elas forem. Né? Nós sabemos que o chip da besta não vai chegar mais. O chip da besta já chegou. É o tal chamado celular. Né? Pelo celular, o governo, as empresas, as instituições sabem tudo da sua vida. Se de um lado nós criamos leis para exaltar a privacidade, os direitos individuais, pelo outro lado, voluntariamente, as pessoas adquirem um objeto que é envolto por um sistema que invade a sua privacidade o tempo todo. Eles sabem o que você come, o que você fala, aonde você vai, seus gostos de consumo. Eles sabem tudo. Todo mundo que tem um celular, e isso a esmagadora maioria da população, ou se conecta à internet, não tem o celular, mas tem notebook. Mesma coisa, usou o Google, já era. Então, por uma forma agradável, o conteúdo que é a palavra vigilância foi estabelecido na sociedade como um todo. Nós vivemos o período do grande irmão, né? Da sociedade vigiada, do Panopticon, todas essas teorias que foram desenvolvidas em 1980, no filme 1984, elas são bem reais. E quem trouxe isso à tona foi o próprio celular. Foi outro, nem nada, foi o celular. O celular trouxe isso à tona. Ele deu a luz a tudo isso. E é feito de maneira voluntária. As pessoas autorizam serem vigiadas desde que tenham acesso aos conteúdos que elas consideram importantes. Então, essa tese não é nova, não é do Milton Santos, ela já foi trabalhada em outras. Ela aparece em algumas teorias importantes, aparece num filme, né? Agora tem um filme chamado A Chegada, onde aparece essa teoria também. Tá aqui para quem quiser ler mais aqui. Entenda a teoria linguística do filme A Chegada. É um filme muito bom, que fala ali, aqui, ó, ficção científica, tal. Onde está você? Aqui, ó. Não, também não. Aqui. Edward Spar, né? Ou assim que pronuncia, era um antropólogo especializado nas associações entre língua e cultura. Benjamin Leorf, por sua vez, discípulo formado em engenharia química, que se fascinou pela linguística ao mesmo tempo de mudar sua história. Juntos eles apostaram que a estrutura e o vocabulário de uma língua são capazes de moldar os pensamentos e percepções de seus falantes, e que, portanto, a cognição e língua são inseparáveis. Traduzindo em miúdos, as palavras que você utiliza para se expressar, elas têm um forte componente estrutural, que influencia a sua maneira de enxergar as coisas. É óbvio que isso é real. Você vê uma pessoa que tem um vocabulário mais sofisticado, ela consegue compreender mais a realidade do que a pessoa que tem um vocabulário restrito. E ainda vocabulários que são colocados de maneira homogeneizada. Aí piorou ainda, né? Então, lá, uma manifestação popular da teoria, que apesar de errônea e banalizada, é a ideia de que povos esquimós do norte do Canadá saberiam identificar variações e tipos de neve que pessoas de outros contextos culturais não poderiam, porque sua língua teria uma gama muito maior de palavras para falar da água congelada. A ideia é tentadora, né? Mas é claro que sim, entendeu?
É a mesma coisa, eu nunca vi neve, não tem como categorizar neve, certo? Não tem como. Claro que um esquimó com um vocabulário maior, ele tem capacidade de compreender muito mais a neve do que eu, que nunca vi neve. Então é sim. Então o que, que o sistema faz? Aí vamos para o sistema. Não, vamos ver um trechinho do filme primeiro, onde ele fala dessa teoria. O filme é A Chegada, tá? Vou ver aqui o trechinho do filme. Vamos chegar. Trechinho do filme. É muito interessante a teoria. Aqui. Tem legenda, tá? Tem... How you feeling? I need some sleep, but I'm fine. Yeah. I was doing some reading about this idea that if you immerse yourself into a foreign language, then you can actually rewire your brain. The Sapir-Whorf hypothesis. Hmm. The theory that it's the theory that the language you speak determines how you think, and Yeah, it affects how you see everything. It was. I'm curious. Então, bem simples, pessoal. A língua afeta a maneira como você vê. Tranquilo. Para mim, é ponto passado. É ponto passível, né? Afeta sim. Por isso que o Milton Santos batia tanto na questão do discurso único. Então o sistema, o que ele quer implementar? Um discurso único. Não é só a globalização, é o consumo, é tudo. Né? Como as pessoas se relacionam, o que é saudade, o que é sucesso. Então, o que é sucesso, por exemplo, é uma coisa que está determinada, que está intimamente ligada hoje a padrões de consumo. Quanto maior a casa, quanto melhor o carro, quanto mais férias, a felicidade está ligada a isso dentro dessa ótica do sistema capitalista, certo? Então, forma conteúdo, a discussão é essa. A discussão é posta, né? Nesse filme é posta, em alguns outros filmes que não dá tempo de citar hoje é posta também, mas a gente pode trabalhar isso depois. Mas a discussão sobre forma e conteúdo está aí. Ela é um capítulo inteiro do livro do Milton Santos sobre forma e conteúdo. E a maneira como você vê a forma, a maneira como você é fascinado pela forma, altera a maneira como você vê os conteúdos. É simples. O exemplo aí da jarro de cristal, a água no jarro de cristal, onde você não questiona a origem da água, e um pinico onde você questiona veementemente a origem da água, é mais do que suficiente. Fora as questões do dia a dia, do meu amigo lá, você quer ir, você vai. É mais do que suficiente para você entender que a forma determina. E isso no dia a dia, pessoal. Às vezes briga de casal, mas eu não quis dizer isso, mas a forma como você falou comigo. Então às vezes o cara não percebeu a forma, ele se focou no conteúdo. Perdeu a forma, meu amigo, você perdeu a discussão. A forma como você falou, o que você falou está correto, mas a forma como você falou mudou todo o conteúdo. Nós sabemos disso. Perdeu a razão, né? Todas as discussões dizem respeito à forma. E na geografia, o que nós damos menos importância é forma. E o Milton Santos traz isso à tona. Fala, olha, nós precisamos ter uma séria conversa sobre forma. Ok? Então vamos ficando por aqui. Na próxima aula aí nós vamos continuar aí a questão do vocabulário. Ou do vocabulário não, do conceito aqui, ó. Então, terceiro momento, nós vamos para o terceiro momento na próxima aula, ok? Então, até mais.